A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula do IBADEP e essa aula ela é uma aula tecnicamente especial porque ela deveria ter sido ministrada juntamente com o Evangelho de Marcos. Mas como o Evangelho de Marcos e o de Lucas são evangelhos muito amplos no quesito de descrição, de conteúdo, então, nós optamos por fazer duas aulas em vez de uma apenas. Então, essa aula aqui é uma aula extra, teoricamente, né? É uma aula dividida, na verdade. Essa é a segunda parte da aula que trata sobre o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Então, a gente está aqui para estudar hoje sobre o Evangelho de Lucas, que está dentro da aula 3, né? Mas hoje a gente transformou ela na aula 4, que é da matéria Novo Testamento 1, tá? Então, antes de iniciar, eu quero fazer uma breve oração para que a gente possa iniciar esta aula, mesmo que ela esteja sendo gravada, mas que você possa orar nesse momento comigo, pedindo ao Senhor que te dê, né, sabedoria, conhecimento e discernimento para que você possa extrair o máximo desta aula, tá bom? Então, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos nesta noite, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha estar com teu Espírito sobre nós, operando em nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, estar suscetíveis à tua palavra, que os nossos corações, nossas mentes estejam abertos e inclinados para ti, para aquilo que tu tem para nos ensinar através, Senhor, desta aula, Pai. Por isso, fica conosco, nos dando a direção pelo teu Espírito, Senhor, abençoando a cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, nós estamos estudando aqui o Evangelho de Lucas. E a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre este Evangelho nesta aula. A gente vai ver a autoria, a data e o local onde foi escrito, o destinatário / os destinatários. A gente vai ver também sobre os temas, sobre o conteúdo e sobre a teologia do Evangelho de Lucas. Essa aula eu acredito que será uma aula um pouquinho mais rápida para não ficar tão cansativa. Então a gente vai ser um pouquinho mais dinâmico na explicação, até porque não é uma aula tão difícil de ser entendida, apesar da sua amplitude. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai tratar da autoria do Evangelho. O texto aqui diz o seguinte: a autoria do Evangelho de Lucas é um tema fascinante, pois embora o texto seja tecnicamente anônimo, né, ou seja, o autor não assina o nome no corpo do texto, a tradição cristã primitiva e as evidências internas, ou seja, olha só, as evidências externas e as internas apontam consistentemente para uma única figura, que é Lucas, o médico amado e companheiro de Paulo. Então, antes da gente entrar nos detalhes da autoria, a gente precisa estabelecer o pressuposto de que as evidências externas, ou seja, as evidências históricas, aquilo que está para fora da Bíblia. Então, eu vou colocar de forma mais clara. Tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro da Bíblia, as evidências apontam para uma única pessoa como sendo o autor do Evangelho, que hoje nós chamamos do Evangelho de Lucas. Então, as evidências todas apontam para uma única pessoa, que é o próprio Lucas, que era companheiro de Paulo. Então, vamos, em primeiro lugar, para as evidências internas. O próprio texto fornece pistas sobre quem o escreveu, especialmente quando analisado em conjunto com o livro de Atos dos Apóstolos, que também é escrito pelo mesmo autor, tá? Então, a gente compreende que Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas e que, na verdade, o Atos dos Apóstolos ele é uma continuação do Evangelho de Lucas, porque Lucas termina seu evangelho ali na parte que Jesus está se despedindo e Atos começa nesse período também, né? Então é como se um fosse continuação do outro. O livro de Atos ele é continuação do livro de Lucas.
Em primeiro lugar, a gente precisa entender a questão da unidade literária, tá? O autor, que no caso é o Lucas, dedica ambos os livros, ou seja, tanto o Evangelho quanto o livro dos Atos, os dois livros foram dedicados a um homem chamado Teófilo, tá? Isso você vai encontrar tanto em Lucas capítulo 1, versículo 3, quanto em Atos capítulo 1, versículo 1. Isso indica que isso indica que Lucas barra Atos é uma única obra, dividida em dois volumes, tá? Então, Lucas e Atos, eles são uma única obra dividida em dois volumes, tá bom? Outra coisa interessante que faz parte das evidências internas de que Lucas é o autor do Evangelho de Lucas são as seções onde ele fala nós, tá? Então, olha só o que diz aqui. No livro de Atos, a partir do capítulo 16, o autor muda a narrativa de eles para nós. Isso sugere que o autor era um companheiro da viagem de Paulo que esteve presente em eventos específicos. Então, quando você vai ler o livro de Atos, que a gente acredita que também é de Lucas, o autor do Evangelho de Atos, ele começa a contar a história e se inclui na história como se ele tivesse sido um participante da história. Então, quando ele entra na história de Paulo, ele sempre cita a si próprio como se ele fosse um companheiro de Paulo. E como Paulo fala lá na carta aos Colossenses que Lucas era o seu companheiro, né, o médico amado, a gente compreende que ele era justamente o cara o mesmo sujeito que é autor do Evangelho de Lucas. Ou seja, o companheiro de Paulo está relatando as suas viagens com Paulo no restante da segunda metade de Atos dos Apóstolos, tá? Então, isso daqui é uma evidência interna também. Outro ponto bem interessante é esse último aqui, que é o perfil intelectual e linguístico. O autor usa o grego mais refinado do Novo Testamento, demonstrando ser uma pessoa culta, possivelmente um médico ou um historiador, dada a precisão dos detalhes e no vocabulário técnico, tá? Então, diferentemente do Evangelho de Marcos, que a gente aprendeu na última aula, Marcos, como eu disse para vocês, é, de forma ele escreveu o seu evangelho, né, naquilo que eu disse que era um grego mais pobre, né? Não era uma linguagem rebuscada. Marcos escreve de uma maneira bem rudimentar, né, gramaticalmente falando no grego. Mas quando você vai pegar o evangelho de Lucas, você percebe que a linguagem que ele trata e a forma como ele organiza o texto e a qualidade do texto é qualidade de um historiador, é alguém que conhece muito bem a gramática grega. Então, isso dá a entender de que o autor, tanto de Lucas quanto de Atos, é uma pessoa de alto nível, é, é, de alto nível de conhecimento sobre a língua grega, tá? Então, como diz aqui, né, um perfil intelectual também, né? Então, é alguém provavelmente que não é um cidadão comum, mas alguém que tem uma profissão, que está acostumado, né, com o meio mais acadêmico, né? Então, uma das evidências internas que corrobora com a ideia de que Lucas é o autor do Evangelho e do livro de Atos é essa escrita técnica, essa gramática perfeita do grego antigo, né? Então, isso é muito interessante para a gente saber. Outra coisa também são as evidências externas, o que a gente chama de tradição, né? Então, olha só o que diz aqui. Diferente de outros livros que tiveram sua autoria questionada, a tradição sobre Lucas foi praticamente unânime na igreja primitiva. E isso daqui é uma certa recorrência nos evangelhos, né? Então, geralmente, nos evangelhos, não se debate sobre quem escreveu, porque a tradição
né? Como os evangelhos ali foram praticamente um dos primeiros escritos ali, a tradição ela sempre abraçou os aquilo que diziam ser, né? Aqueles que diziam ser os seus autores. Então não há muito debate no meio da tradição sobre quem escreveu Mateus, sobre quem escreveu Marcos, sobre quem escreveu Lucas, né? Sobre quem escreveu João. Até que João ainda tem um pouquinho, a gente vai aprender isso na próxima aula. Mas no Evangelho de Lucas, por incrível que pareça, a tradição sempre foi unânime, ou seja, todos sempre concordaram que quem escreveu o Evangelho foi o próprio Lucas, o médico amado companheiro de Paulo, tá? Um dos pontos que a gente vai colocar aqui é o ponto que a gente aprendeu na primeira aula, tá? Se para você compreender melhor o cânon muratoriano, você vai ter que voltar na primeira aula e aprender de novo lá sobre o cânon muratoriano, ou também você pode procurar aí um vídeo no YouTube sobre o cânon, ou procurar na internet, você vai encontrar. Mas o que era o cânon muratoriano, né? Lá datado do ano 170 depois de Cristo. O cânon muratoriano ele é o registro mais antigo de livros do Novo Testamento, né? E ele identifica explicitamente Lucas, um médico e companheiro de Paulo, como o autor do terceiro evangelho. Ou seja, veja só, esse documento do ano 170 deixa registrado que Lucas, o médico amado companheiro de Paulo, era o autor do Evangelho de Lucas, né? Então, nesse cânon, né, que na verdade o cânon ele é uma lista dos livros verdadeiros, que é um documento confiável, tá? Esse cânon aponta explicitamente que o autor do Evangelho de Lucas é o próprio Lucas. Então, isso traz um peso muito grande para a gente acreditar que realmente foi Lucas quem escreveu. Em segundo lugar, tem os pais da igreja, como eu já falei para vocês, né? Os pais da igreja eram os primeiros pastores das primeiras igrejas, e esses pais da igreja, eles eram ou discípulos de Jesus, ou então discípulos dos discípulos de Jesus, né? Ou seja, eles faziam parte ali da segunda, da terceira geração, da quarta geração de cristãos, tá? Então, eles são conhecidos como os pais da igreja. Figuras como Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Orígenes, que são alguns pais da igreja, alguns grandes pais da igreja, eles afirmam, sem hesitação, que Lucas escreveu o Evangelho, tá? Então, eles são ali, como é que diz, unânimes, né? Nessa decisão aí, né? Eles batem o martelo mesmo de que quem escreveu Lucas realmente foi Lucas, tá bom? Outro ponto interessante, isso aqui é muito legal, é o argumento do silêncio. Lucas não era um apóstolo, tá? Ele não era um dos 12 discípulos de Jesus. E olha que coisa interessante aqui a continuação do texto. Se a igreja primitiva fosse inventar um autor para dar autoridade ao livro, provavelmente escolheria um nome de maior peso apostólico. Atribuí-lo a Lucas, que na verdade nem judeu era, né? Ele era um gentil. Então, atribuir o livro a Lucas reforça a veracidade da tradição. Então, normalmente, quando nos primeiros séculos as pessoas escreviam alguma coisa, né, que queriam divulgar, eles não botavam em nome de alguém desconhecido ou de alguém que não tivesse peso apostólico. Eles botavam em nome dos apóstolos, tá? Então, eles escreviam coisas e essas coisas eles diziam que quem tinha escrito, na verdade, eram os apóstolos, para que trouxesse mais peso para esse escrito e que esse escrito se difundisse. Então, não faz sentido a igreja primitiva apoiar Lucas se realmente não tivesse sido Lucas que escreveu. Então, com base nas evidências internas e nas externas, a gente tem aqui
um arcabouço, a gente tem aqui uma série de informações que nos ajudam a manter a ideia de que quem escreveu Lucas realmente foi Lucas, tá? Agora a gente vai entrar num outro ponto que é quem foi esse Lucas, né? O que a Bíblia traz sobre ele, né? Quais são as características que a Bíblia aponta sobre o autor do Evangelho? Bem, em primeiro lugar, você vai encontrar em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que a profissão de Lucas era médico, tá? Então, apesar dele ser médico, tá? Mas aqui, né, quando ele vai escrever o Evangelho e o livro de Atos, ele se posiciona muito mais como um historiador. Mas você percebe uma coisa interessante no Evangelho de Lucas, é que todas as vezes que Jesus vai fazer uma cura milagrosa, ele traz uma linguagem médica, né? Então isso aqui também é uma evidência interna de que quem escreveu foi Lucas, tá? E o Evangelho de Atos não é diferente, porque houve curas no Evangelho de Atos, né? Então, quando ele traz um relato de uma cura, de um milagre, ele sempre, de alguma maneira, mesmo que sorrateiramente, ele acaba trazendo uma linguagem técnica medicinal, tá? Então a gente compreende através disso também que quem escreveu foi o próprio Lucas. Mas a profissão dele, a gente compreende que, em primeiro lugar, era médico, tá? Isso através de Colossenses capítulo 4, 14. Agora, de onde que veio esse Lucas? Provavelmente ele, na verdade, era um gentil, ou seja, ele não era judeu. Provavelmente ele era grego, romano, né? O que faz dele o único autor não judeu do Novo Testamento. Olha que coisa interessante, né? O único autor não judeu do Novo Testamento é o próprio Lucas, o médico amado, né? Por quê? Mateus era judeu, João Marcos era judeu, João, filho de Zebedeu, que escreveu tanto o Evangelho, quanto as Epístolas, quanto o Apocalipse, também era judeu. Muito provavelmente o autor aos Hebreus era judeu. Paulo era judeu e escreveu ali uma boa parte do Novo Testamento, né? Basicamente, eu acho que é isso, na verdade, né? Ali o que foi escrito, né? Mas, enfim, o único autor não judeu do Novo Testamento é o Lucas, porque ele é gentil, né? Ele era ali algum convertido que se converteu, né? Ali com o passar do tempo. Agora, uma coisa interessante é que a relação dele com o apóstolo Paulo. Ele é descrito lá em Filemon como sendo cooperador de Paulo. E depois, lá em 2 Timóteo, ele é visto como um companheiro fiel de Paulo, né? Até mesmo no momento ali da morte, né? Então, Lucas realmente ele se converteu, ele viu com seus próprios olhos o evangelho de poder e ele se lançou de corpo e alma mesmo no evangelho ao ponto de padecer as cadeias juntamente com Paulo, tá? Então ele era cooperador de Paulo nas viagens missionárias, mas ele também era cooperador de Paulo nas prisões, né? Então ele se lançou mesmo como um grande amigo de Paulo, cooperador, né? Enfim. Agora vamos para a questão do método, né? De como eu disse, né? Ele, além dele ser médico, ele atuou como um historiador cuidadoso, né? E ele, né? Escreveu o seu Evangelho e também o livro de Atos como um historiador cuidadoso, investigando as fontes e os relatos de testemunhas oculares. Isso você vai ver em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Então, o próprio Lucas diz que quando ele vai escrever o Evangelho, né, para Teófilo, ele vai fazer uma pesquisa, uma investigação, né, para ouvir da boca das próprias pessoas que andaram com Jesus, né, que viram Jesus, alguns relatos, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode perceber é que, por exemplo, Lucas, ele é o único evangelista que narra com extremamente cuidado, cautela e com uma imensidão de detalhes o nascimento, a gravidez e o nascimento, tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo.
E ele ainda adiciona algo a mais sobre Jesus, que é a adolescência, quando Jesus tem ali meado de 12 anos, né? Então, Lucas é tão ele coloca também, né, o cântico de Zacarias, ele coloca o cântico de Maria, mãe de Jesus, né? Então é tão detalhado que a gente acredita que ele pode ter ido pesquisar com a própria Maria, mãe de Jesus, né? Ele pode ter tido um contato com a Maria, mãe de Jesus, e não apenas com ela, mas talvez até se Isabel ou Zacarias fossem vivos, talvez até com eles, né? É claro que isso daqui é mera especulação, mas é provável. Por quê? Porque é uma riqueza de detalhes tão grande nas histórias que os outros evangelistas não trazem, que faz muito sentido ele ter ido pesquisar na fonte mesmo, né? E falando em fonte, a gente vai passar para o ponto 4 aqui, que são as fontes de Lucas, né? Então, olha só, a compreensão das fontes de Lucas é um dos temas mais estudados na crítica bíblica, especialmente dentro do que chamamos de problema sinótico. O que é o problema sinótico? É a relação literária entre Mateus, Marcos e Lucas, né? Então, o problema sinótico é o quê? Existe uma espinha dorsal, né? Aquele que a gente aprendeu na primeira aula sendo o querigma, né? Então, existe uma espinha dorsal que se repete em Marcos, Lucas e Mateus. Mas a gente compreende que Marcos foi o primeiro a ser escrito e que Mateus pegou Marcos e enxertou mais histórias. E Lucas fez o mesmo. Lucas pegou Marcos, copiou e colou e depois enxertou mais coisas que Marcos não falou, né? Então ele é como se fosse um evangelho de Marcos expandido, né? Mas a gente percebe que Marcos foi uma das fontes. Mas vamos passar para frente, que já a gente volta para cá. O próprio Lucas é honesto sobre seu método no prólogo do seu evangelho, como a gente já viu, né? Quando ele fala que fez uma acurada investigação, né? Então, olha só, ele diz que muitos, ele falando para Teófilo, ele diz: olha, Teófilo, muitos já tentaram compilar uma narração, mas eu estou fazendo aqui uma acurada investigação a partir de fontes anteriores, né? Então, Lucas, ele coloca o método dele, que é o método de investigação, né? Como os antigos historiadores gregos. Em seguida, nós vamos ver algumas fontes que são consideradas pelos teólogos. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, olha só, cerca de 50% do conteúdo de Marcos aparece em Lucas. Então, a gente vê que Lucas utilizou o evangelho de Marcos para escrever seu próprio evangelho, né? E uma coisa que comprova isso é que Lucas geralmente segue a ordem dos eventos de Marcos, só que ele melhora o estilo do grego. Lembra que eu falei que o Marcos ele escreve de forma meio pobre, gramaticalmente falando, né? Lucas não. Lucas ele usa uma linguagem mais rebuscada, né? Mas ele utiliza ali o Evangelho de Marcos para escrever o que ele está querendo falar. E depois que ele melhora o estilo do grego, ele organiza o material de forma mais literária. Por quê? Porque Lucas ele também é uma espécie de historiador, né? Embora não seja talvez a profissão principal dele, mas ele é uma pessoa tão culta, tão intelectual, que ele provavelmente lia muitos livros, talvez, né? Uma hipótese aqui, mas ele sabe como funciona a literatura grega. Então ele melhora aquilo que ele copia de Marcos, ele melhora em tudo. Ele melhora na escrita e ele melhora na organização. Então ele deixa o material de Marcos muito mais organizado e ele então começa a acrescentar mais coisas, que é aquilo que ele pega, né, da sua investigação. Depois, a fonte Q, né? Aquela fonte que a gente aprendeu, acho que na primeira aula, que vem do alemão Quelle, né? Que teoricamente quer dizer fonte, né? Como Lucas e Mateus compartilham cerca de 235 versículos que não estão em Marcos, principalmente ensinos e ditos de Jesus, como o caso do Pai Nosso, das bem-aventuranças, né?
A hipótese mais aceita é que ambos tiveram acesso a uma coleção de ditos de Jesus hoje perdida, chamada de fonte Q, tá? Então, olha que coisa interessante. Eu vou ter que voltar aqui para poder explicar o que é a fonte Q, tá? Que talvez você fique um pouco perdido se eu não explicar. Mas veja bem, a fonte Q, lembra que o Evangelho de Marcos ele é uma fonte? Então, os teólogos, os estudiosos, os gramáticos, né, os gramáticos teólogos, eles fazem uma suposição, tá? Eles fazem como é que diz? É uma suposição, né? Eles supõem que antes mesmo, talvez, do próprio Marcos ser escrito, existia uma fonte, né? Ou seja, existia ali uma espécie de registro de coisas que Jesus falou, coisas que Jesus ensinou, né? E que esse registro não foi muito bem guardado e conservado, e hoje em dia ele não existe mais. As únicas coisas que existem desse registro anterior, que eles chamam de fonte Q, é o que a gente encontra em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas a gente não sabe dizer qual parte dos evangelistas é a fonte Q. A gente não pode afirmar com 100% de certeza, mas a gente crê que existia um registro dos atos e das palavras de Jesus chamada fonte Q, né? Hoje a gente chama de fonte Q, mas muito provavelmente na época não se chamava fonte Q, tá? A gente pegou essa palavra aqui do alemão, por isso que se chama Q, a fonte Q. Mas a gente crê que até no tempo de Lucas, essa fonte Q ainda existia, tá? Então, quando ele faz a investigação dele, ele acha tanto o Evangelho de Marcos, quanto acha também a fonte Q. E ele usa um pouco de Marcos e usa um pouco da fonte Q. Ele começa a organizar seu próprio evangelho utilizando diversas fontes, né? E ele vai organizando essas fontes, ele vai compilando e deixando de forma bem organizadinha, tá? Então, a fonte Q é isso que eu disse para vocês. Era uma fonte de antigamente, né, antes de Marcos ser escrito, provavelmente ela existiu, e era um registro dos atos e das palavras de Jesus, que os evangelistas utilizaram. Deixa eu fechar aqui minha janela, porque senão vou fazer barulho ali. Provavelmente os evangelistas utilizaram, e depois disso ela desapareceu, provavelmente por conta do tempo, né? Provavelmente ela foi mal cuidada e acabou se perdendo aí no tempo, infelizmente. E existe uma última fonte, né? Ou seja, são 3 fontes que Lucas utilizou: Marcos, a fonte Q e agora a fonte L. A fonte L, na verdade, é a entrevista de Lucas, tá? Então, olha só, Lucas contém uma enorme quantidade de material que não se encontra em nenhum outro evangelho. Esse material é classificado como fonte L, tá? Então, ou seja, o que é a fonte L? A fonte L é as entrevistas que Lucas fez particularmente com aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus, que foram curados por Jesus, que tinham algum parentesco com Jesus, que eram vizinhos de Jesus, enfim, não sei. Mas ele visitou as cidades por onde Jesus andou e ele fez uma entrevista com os moradores daquelas cidades, e o que ele ia ouvindo, ele ia registrando, né? Então, algumas coisas que você encontra no Evangelho de Lucas, você só encontra no Evangelho de Lucas, porque isso daí nem Marcos teve acesso, nem Mateus, tá? Por quê? Porque isso daí veio dos ouvidos, né, de Lucas, né, que ele ouviu dali daquelas pessoas que tiveram algum contato com Jesus. Algumas coisas aqui a gente vai colocar que só existe em Lucas. Na questão das parábolas, você só vai encontrar em Lucas
a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e do Lázaro, que na verdade alguns dizem que é uma história, e o amigo de riquezas, né, das riquezas, né, aquela parte lá toda lá, você só vai encontrar aqui no Evangelho de Lucas. Outra coisa que você só encontra no Evangelho de Lucas são, como eu já falei para vocês, as narrativas da infância, tanto de João Batista quanto de Jesus. Essa parte da gravidez de Isabel e de Maria, do Zacarias lá mudo e tal, você só encontra isso em Lucas. E alguns encontros específicos de Jesus você só encontra em Lucas, que é o quê? Zaqueu, né? O malfeitor arrependido na cruz e os discípulos no caminho de Emaús. Esses três encontros aí, você só vai encontrar mesmo no Evangelho de Lucas. Então, a gente crê que a fonte L é isso aí. Lucas pegou algumas coisas exclusivas e colocou no seu Evangelho, né? Enfim, né? Vamos agora passar aqui para o ponto 5, que é o gênero literário de Lucas. Muito bem. O Evangelho de Lucas, junto com o livro de Atos, representa um dos picos literários do Novo Testamento. O gênero de Lucas é complexo porque ele opera em múltiplas camadas. Ao mesmo tempo, o gênero literário de Lucas é biografia, ele é história, ele é teologia, né? Então, ele é uma mistura. Ele não é apenas biografia. Ele não é apenas história. Ele não é apenas teologia. Lucas, na verdade, ele é uma mistura de tudo isso. Aí você tem o Evangelho de Lucas. Então você não pode definir um gênero, né? Se alguém perguntar para você qual é o gênero literário de Lucas, você vai dizer, olha, é um pouquinho de cada. Ele é biografia, porque ele fala da biografia de Jesus, mas ele também é história, porque ele conta a história do que aconteceu. Mas ele também é teológico, porque ele vem trazendo doutrinas de Deus, doutrinas teológicas. Então, o Evangelho de Lucas ele não tem um único gênero literário, ele tem vários. Então, em primeiro lugar, ele tem a biografia, né? Diferente das biografias modernas, que focam na psicologia ou na cronologia exata da vida inteira de uma pessoa, a biografia antiga, que se chamava bios, buscava retratar o caráter e a essência de uma figura pública através de suas palavras e atos, tá? Então, o primeiro gênero literário de Lucas é essa antiga biografia, né? Chamada aqui de bios, né? Ou seja, que não é diferente da biografia atual, quando você compra um livro de uma biografia de alguém. Não, a biografia do mundo antigo, lá dos gregos, era uma biografia diferente. Era uma biografia que focava muito mais no caráter e na essência dessa pessoa que estava sendo biografada, né? Então, é mais ou menos isso aí. O foco dessa biografia, né, no caso de Lucas, ele foca na identidade de Jesus como Salvador ungido. E a estrutura, ela segue numa progressão, né? Então, ela passa pelo nascimento de Jesus, passa pelo ministério, vai para a morte de Jesus e depois para a glorificação de Jesus. Então, é uma biografia, de certa forma, completa, né, em quesito cronológico, mas ela também foca mais na parte do caráter, né, da personalidade da pessoa que está sendo biografada. O ponto B fala também que como é que diz aqui? O gênero literário de Lucas também era a historiografia greco-romana. Então, veja bem, Lucas é o autor bíblico que mais se aproxima dos historiadores clássicos, como Heródoto ou Tucídides. Então, olha só como ele começa o prólogo dele. Prólogo de 1 até o 4, né? Quando ele fala lá, a ti, excelentíssimo Teófilo, né? Muitas pessoas procuraram investigar e tal, e ele começa a falar o método de investigação dele. Nesse prólogo, Lucas usa uma introdução
formal típica das obras técnicas e históricas da época, declarando seu método de investigação. Então, veja como a gente percebe a intelectualidade de Lucas, né? Então, ele escreve seu prólogo exatamente do mesmo modelo que os historiadores antigos escreviam seus prólogos, quando iam escrever uma historiografia, né? E fazer ali um livro historiográfico. Outra coisa, o sincronismo histórico. Ele ancora a narrativa em eventos mundiais mencionando imperadores, como é o Augusto e o Tibério, e governadores, como é o Pilatos e o Quirino, para mostrar que o evangelho não é um mito, mas aconteceu na história real. Então, olha só, o Lucas, ele é um obreiro tão dedicado que ele, diferente até um pouco dos outros evangelistas, ele tenta mostrar, ele sempre traz no seu texto informações históricas comprovadas para mostrar que esses eventos aconteceram de verdade, né? Então, quando você vai buscar nos anais da historiografia greco-romana, né? Você vai encontrar esses personagens aqui. Então, ele traz uma veracidade maior para a sua narrativa quando ele ancora a narrativa nesses eventos, né, que são registrados, são canonizados, né? A gente consegue, por exemplo, pesquisar na história sobre o Augusto, César Augusto, ou sobre Tibério, sobre Tito, sobre Pilatos, Quirino. Você consegue pesquisar na história e encontrar esses personagens. Então, o Lucas ele foi tão inteligente que ele fez isso propositalmente e deu certo, né? Porque hoje em dia, muitos, por exemplo, tem lá na UFRN, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor barra pastor, agora me fugiu da mente o nome dele, o que estava numa polêmica recentemente, que eu esqueci completamente o nome dele, mas tem um pastor bem famoso lá da UFRN, que ele se converteu através, né, dos relatos de Lucas. Ele se converteu ao cristianismo, porque ele viu que é tão verificável o que Lucas escreveu, que não tem como não acreditar, né? Porque foi tão... o Lucas ele trouxe tanta informação que pode ser comprovada de forma através da historiografia, que a solução é acreditar mesmo, né? Não tem como não. Enfim, né? Então, outro ponto também que ele, o gênero literário dele também é uma narrativa e ele está narrando a história da salvação. Então, apesar do rigor histórico, que foi o que eu acabei de tratar, o gênero primário, na verdade, é o evangelho. Isso significa que não é um relato neutro, tá? Mas uma narrativa querigmática de proclamação. Lembra que a palavra querigma quer dizer proclamação? Então, o Evangelho de Lucas ele tem um propósito, que é trazer o Evangelho de Jesus Cristo. Lembra que ele quer mostrar, ele quer provar para o destinatário dele, que é o Teófilo, né? Ele quer trazer para Teófilo uma informação organizada a respeito da fé. Então, a narrativa dele é uma narrativa teológica, né? Então, ele está narrando ali, mas o propósito final dele é a teologia, a história da salvação, né? Então, veja só, interpretação teológica. Lucas interpreta os fatos históricos como o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento, né? Então ele deixa isso claro no seu registro, que ele está ali, mas ele está ali ancorado nas promessas que Deus fez aos judeus no Antigo Testamento, na Torá, né? E outra coisa também é a questão da continuidade. O gênero é único porque Lucas e Atos formam uma longa narrativa que vai desde o nascimento de Jesus até o evangelho em Roma, que no caso é o fim da terra, os confins da terra, né? Então veja só,
o Evangelho de Lucas, ele é só a primeira parte de um tomo de 2 livros. Então, o livro de Atos, ele é a continuidade daquilo que começou lá com Zacarias, quando Zacarias estava lá no templo e o anjo apareceu para ele, dizendo que ele teria um filho, né? Tudo começou lá. Mas isso vai se prolongando e ele conta toda a história de Jesus até o momento que Jesus vai para o céu. Depois ele começa a falar de como o Espírito Santo desceu. Depois ele começa a falar como o Espírito Santo vai usando os apóstolos. E ele vai falando como o evangelho foi chegando em outros países, em outras nações, países gregos, países romanos. E ele vai levando a narrativa para longe. Ele não para em Jesus, ele continua depois de Jesus a relatar, né, a sua narrativa, que é uma narrativa teológica, a história da salvação, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então veja só, a gente vai ver agora um pouquinho sobre o propósito do Evangelho de Lucas. Bem, o propósito de Lucas ao escrever seu Evangelho, na verdade, ele é multifacetado. Ele abrange dimensões históricas, teológicas e apologéticas. Lembrando que apologética é uma palavra que quer dizer mais ou menos defesa, né? Então, o Evangelho de Lucas também serve de arcabouço apologético. Como ele mesmo indica no prólogo, sua intenção não era apenas registrar fatos, mas dar uma base sólida à fé dos crentes, né? Então a gente pode dividir o propósito de Lucas em 4 eixos principais. Em primeiro lugar, o propósito catequético, né? Então ele tem o Evangelho de Lucas, ele tem esse propósito catequético. Ou seja, ele tem um propósito de dar uma base sólida à fé, né? Este é o objetivo primário, né? Ele mesmo declara isso em Lucas capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele diz: para que tu, ó Teófilos, conheça a plena certeza das coisas de que foste instruído, né? Então, o público dele era o próprio Teófilo, né? Que era ali provavelmente um oficial romano ou alguém ali da política romana, né? Então, ele tinha o intuito de escrever seu evangelho para que o Teófilo fosse mais solidificado na fé, né? Então, olha só, o objetivo. Lucas queria que os novos convertidos tivessem uma base intelectual e histórica para sua fé, garantindo que os que ouviam sobre Jesus não eram mitos, né? Perdão, garantindo que o que ouviam sobre Jesus não eram mitos, mas eventos fundamentados em investigação. Então, Lucas ele tem esse propósito apologético. Ele também, além da catequese, ele quer defender que esses fatos são reais. Então, ele quer comprovar que tudo aquilo que os apóstolos estão falando, na verdade, é real, é verificável, é investigável, né? Você consegue ir lá com a mãe de Jesus, que ainda está viva, e perguntar para ela tudo o que aconteceu, ela vai te dizer. Então, esse é o propósito de Lucas, né? Um propósito catequético. Ele vai ali tentar, né, fortalecer a fé daquele que acabou de aceitar a Jesus. Em segundo lugar, ele tem um propósito universalista, salvação para todos, né? Lucas escreveu com o objetivo de mostrar que o evangelho rompeu as barreiras do judaísmo e é destinado a toda a humanidade, né? Olha como ele trabalha a genealogia. Diferente de Mateus, que vai até Abraão, Lucas ele traça a linhagem de Jesus até Adão, que é o pai de toda a raça humana, né? Então, olha só que também como ele trabalha a inclusão. Ele dá um destaque sem precedentes aos marginalizados, ou seja, para as mulheres, os pobres, os pecadores arrependidos como Zaqueu, os gentios, como é o caso do centurião e dos samaritanos. Desculpa o sono aí, amados, que eu vim do trabalho e já vim para dar aula. Mas veja bem, ele tem esse propósito também, diferentemente dos outros evangelistas de Marcos e Mateus, os evangelistas sinóticos. Ele tem um propósito de mostrar que Jesus, ele veio
não apenas para os judeus, mas ele veio também para aqueles que são gentios, ou seja, para mim e para você aí que está ouvindo também. Nós somos alcançados por essa graça e Lucas, através do seu evangelho, lhe deixa isso bem claro, porque ele mostra como Jesus tratou aqueles marginalizados, né? Lembra que as mulheres no Antigo Oriente Próximo não eram consideradas pessoas, teoricamente, né? Não eram consideradas cidadãos, né? Elas não tinham valor para a sociedade. É? Ai, Jesus, desculpa. Então, ele mostra, né, como o evangelho de Jesus alcançou outros círculos da sociedade, né? Outros eixos da sociedade, né? Então ele mostra como Jesus tratou os gentios, as mulheres, os pobres, os doentes, né? E ele vai mostrando, olha só, veja que tanto Mateus quanto Marcos, perdão, acho que Marcos, na verdade, ele não fala da genealogia, mas Mateus, ele traça a genealogia de Jesus até Abraão, mas Lucas não. Lucas vai até Adão para mostrar que Abraão, que é o pai do judaísmo, não é o primeiro pai de Jesus. Não. O primeiro pai de Jesus é Adão, quando não havia ainda divisão de povos, né? Então ele vai mostrar, através do seu evangelho, que Jesus não está restrito a um povo, né? Ele não está restrito ao povo judeu, mas o Jesus que Lucas está pregando, ele veio para gregos, veio para romanos, veio para brasileiros, para italianos, para espanhóis, para todo mundo. Claro que eu fui um pouco anacrônico aqui, mas é isso que ele está querendo dizer, que o evangelho ele é sem barreiras étnicas, sem barreiras nacionais. Ele é um evangelho espiritual para qualquer alma vivente. Olha que beleza, né? E o ponto que deveria ser o ponto C, mas acabou ficando como ponto 3 aqui, é o propósito apologético de Lucas, tá? Então, veja bem, Lucas e Atos funciona como uma defesa do cristianismo perante o Império Romano. Em primeiro lugar, a gente pode perceber aqui como Lucas enfatiza repetidamente que nem Herodes nem Pilatos encontraram crime em Jesus, né? Ou seja, então ele mostra que Jesus era inocente. Ele comprova a inocência de Jesus. E ele deixa bem evidente que, na verdade, Jesus foi morto pela maldade dos judeus, né? Outra coisa aqui, olha, religião lícita. Ele tenta demonstrar que o cristianismo é o verdadeiro herdeiro do judaísmo, uma religião autorizada pelo Império Romano, e que os cristãos são cidadãos pacíficos, não revolucionários políticos. Então, olha só, então ele tenta defender aqui para o Império Romano que a sua religião é uma religião que não tem o intuito de rebelião, né? Mas que é uma extensão do judaísmo, é uma continuidade do judaísmo, né? Que o judaísmo ele era liberado pelos romanos, né? Então ele quer mostrar que o cristianismo também é um segmento, né, uma continuidade do judaísmo tradicional, tá bom? Outra coisa interessante do Evangelho de Lucas é o propósito teológico, tá? Então veja bem, como eu disse para vocês, né? Lucas ele quer mostrar que a vinda de Jesus, na verdade, é o centro da história. O teólogo Hans Kosemann descreve o propósito de Lucas como a divisão da história em 3 períodos. Né? Em primeiro lugar, o tempo de Israel, que vai até João Batista. Depois, o centro do tempo, que é o ministério de Jesus. E depois a igreja. Né? Então, depois que Jesus sobe para o céu, desce o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo começa uma nova era da qual nós estamos vivendo até agora. Né? Então, esse é o propósito teológico aí de Lucas.
Muito bem, vamos agora passar para a data e o local da escrita do Evangelho de Lucas. Em primeiro lugar, a questão da data da escrita, né? Muitos estudiosos conservadores defendem que Lucas escreveu o Evangelho antes da morte de Paulo. O argumento, né? A gente encontra melhor ali o argumento do livro de Atos. O livro de Atos termina abruptamente com Paulo em prisão domiciliar em Roma. E isso daqui aconteceu no ano 62 depois de Cristo. Como Lucas escreveu Atos depois do Evangelho, o Evangelho então deve ter sido escrito um pouco antes, talvez no início dos anos 60, tá? Outra coisa também aqui é que existe um silêncio sobre os eventos, né? Então, não há menção, tanto no Evangelho quanto no Atos, não há menção da destruição de Jerusalém no ano 70. Também não há menção sobre a perseguição de Nero. Ai, Jesus, misericórdia, que sono. Não há menção à perseguição de Nero, ou então não há menção também nem à morte de Pedro, nem à morte de Paulo. Se tivesse, né, como acontece no Evangelho, perdão, como acontece em Atos, né, que ele deixa bem claro a morte ali do Tiago ao fio da espada, né? Se Pedro ou Paulo tivesse morrido, ele tinha escrito. Então a gente acredita que, na verdade, o Evangelho ele é datado do ano 60 até o ano 64 depois de Cristo, por conta dessas indicações aqui, né, que nós acabamos de ver. A questão também é sobre outra questão é sobre a questão do local da escrita, né? E isso aqui é interessante porque não há um consenso absoluto. Na verdade, várias cidades e regiões foram sugeridas como base, né, com base no público-alvo e na tradição, né? Então, pode ter sido Roma, pode ter sido na Acaia, pode ter sido em Cesareia, pode ter sido na Antioquia, né? Então, se você for ler aqui, você vai ver os argumentos, né? Por que pode ter sido aqui, né, nessa cidade, né? Então, você que está assistindo, depois você dá uma pausa e lê com mais calma, né? Todas essas argumentações aqui. Ponto do destinatário. Veja bem, o destinatário do Evangelho de Lucas é identificado logo nos primeiros versículos. Mas a análise acadêmica sugere que por trás de um nome específico havia um público muito maior e bem definido. Podemos, então, dividir o destinatário em duas esferas. Em primeiro lugar, o destinatário direto, que é o próprio Teófilo. Tá? Então, olha o que diz aqui. O livro é explicitamente dedicado a Teófilo. Isso você encontra aí no Lucas capítulo 1, versículo 3. Teófilo, a quem Lucas se dirige como excelentíssimo, tá? O título excelentíssimo era usado na época para se referir a oficiais romanos de alto escalão, como é o caso de Félix e Festo, né, lá em Atos. Isso sugere que Teófilo era um oficial do governo ou um homem de posses que talvez tenha financiado a pesquisa e a publicação da obra de Lucas, tá? Então, Lucas ele deixa bem claro que, em primeiro lugar, o Evangelho e o livro de Atos foram escritos para este homem aqui, que é o Teófilo, né? E como o texto aqui diz, a palavra excelentíssimo era utilizado para oficiais romanos de alto escalão. Então é provável que o Teófilo ele fosse um oficial romano convertido ao cristianismo que pediu a Lucas que fizesse uma investigação sobre essa nova religião a qual ele se converteu. Então Lucas escreve aí o seu evangelho. Depois disso, apesar de Teófilo ser o destinatário principal, mas existe um segundo destinatário que é, na verdade, os cristãos gentios, né? Indiretamente, os cristãos gentios também são um destinatário. Então, olha só. Embora dedicado a um indivíduo, que é o Teófilo, o conteúdo e o estilo de Lucas deixam claro que ele escrevia para uma comunidade de cultura grega e mentalidade gentílica, ou seja, gentios,
né? Ele escrevia para cristãos gentios também, né? Por que a gente sabe que ele escrevia também para gentios? Porque, olha o que ele faz aqui. Ele faz uma tradução de termos. Lucas evita utilizar termos aramaicos ou hebraicos que Mateus utiliza. Por exemplo, ele troca rabi por mestre e Messias por Cristo, facilitando assim a compreensão para quem não era judeu, né? Então ele traduz os termos do hebraico ou do aramaico para o grego, porque ele está se referindo a gregos. Ele está dedicando a sua obra para pessoas gregas. Então ele já faz a tradução ali no momento da escrita para melhorar a compreensão do texto. Outro ponto que ajuda a gente a entender também que havia um público-alvo cristão gentil é a geografia e os costumes. Ele frequentemente explica localizações geográficas da Judéia e costumes judaicos que seriam desconhecidos para alguém vivendo fora da Palestina. Então, quando ele vai escrever sobre alguma região ou sobre algum costume dos judeus, ele explica, ele faz uma espécie de parêntese no texto para explicar aquilo ali, né? Então, ele explica para poder facilitar a leitura para quem não é judeu, né? Outra coisa interessante é o foco no império. Lucas, ele situa o nascimento e o ministério de Jesus dentro do contexto da história mundial e do Império Romano, tornando a mensagem relevante para cidadãos do Império. Então, veja bem, quando ele escreve, os fatos históricos que ele utiliza para dar mais veracidade ao seu texto são fatos históricos do Império Romano. Então, quando ele vai citar o nome, ele cita o nome de um imperador romano. E ele faz isso para que os seus leitores identifiquem-se, né, com aquele personagem histórico romano e deem mais credibilidade também ao texto, tá bom? Outro ponto que nós vamos abordar agora são os temas, né? Os temas do Evangelho de Lucas, né? Então, alguns temas podem ser agrupados de forma sistemática no Evangelho de Lucas. Olha só, alguns temas teológicos do Evangelho de Lucas. O Lucas, ele fala muito sobre a palavra de Deus, ele fala muito sobre Jesus como Salvador, ele fala muito sobre o reino de Deus atual, ele fala muitíssimo sobre o Espírito Santo, tá? E eu coloquei aqui os capítulos e versículos, que a gente encontra isso no livro do Ibadep também, os capítulos e os versículos de onde você pode encontrar esses temas, tá? Outra coisa que Lucas ele trata também, não apenas de assunto teológico, mas a preocupação com os pobres. Faltou um S aqui, tá, irmão? Mas perdoe aí o sono. Mas veja bem, ele coloca que a preocupação com os pobres e a advertência contra os ricos, tá? Então, no Evangelho de Lucas, você vai encontrar muito a dualidade entre pobreza e riqueza, entre pobres e ricos, tá? Então, veja só, você vai encontrar aqui bênçãos para os pobres, ameaças contra os ricos, o rico tolo, o rico e o mendigo Lázaro, tá? Então, veja a ênfase que Lucas dá ao tema da pobreza e da riqueza. É muito interessante você perceber esse tema, né, aqui no Evangelho de Lucas. Mas tem outro tema também muito importante que você só vai praticamente encontrar no Evangelho de Lucas, que é a preocupação com as mulheres. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, existem sim casos das mulheres e tal, mas são muito poucos. No Evangelho de Lucas, as mulheres ganham uma visibilidade que só tem no Evangelho de Lucas. Ele cita muitas mulheres e ele cita como as mulheres tiveram um relacionamento com Jesus, claro, um relacionamento no sentido de
seja de discipulado, seja de um encontro, um exorcismo, alguma coisa, é isso que eu quero dizer, né? Então veja bem, ele conta a história de Isabel, ele conta a história de Maria, ele conta a história de Ana, ele conta a história da viúva de Naim, ele conta a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus, ele fala sobre as discípulas que mantinham com seu dinheiro o evangelho de Jesus, perdão, o ministério de Jesus, tá? São mulheres ricas. Ele fala sobre a parábola da mulher que perdeu as dracmas, perdeu a dracma e ela vai correr atrás da dracma, né? Então ele fala dessa mulher aí que está ali procurando a dracma. Ele conta a parábola da viúva com o juiz iníquo, essa viúva aí que fica insistindo, né? E também ele fala das mulheres tristes no caminho da cruz, né? Então ele sempre está dando ênfase às mulheres, né? E isso daqui é uma novidade na historiografia grega antiga, porque, como eu disse para vocês antes, as mulheres não tinham um papel importante na sociedade antiga. Então, quando Lucas traz essas informações sobre Jesus e as mulheres, né? Ele muda o cenário para as mulheres, né? E ele mostra para nós hoje como as mulheres elas são importantes tanto para Jesus, quanto para a obra, quanto para a sociedade, e como pessoas, e que elas têm um nível de igualdade com o homem, né? Em algumas coisas, é claro, né? Porque existem aí algumas questões também, né? Que o próprio Senhor definiu uma diferença entre o sexo masculino e feminino, mas, em sua grande maioria, os homens estão em pé de igualdade, né? Principalmente perante Deus, na questão da dignidade ou coisa parecida, né? Nós somos parecidos, né? Os dois sexos, estão no mesmo nível, né? Então, as mulheres são muito mais valorizadas aqui no Evangelho de Lucas. Outra coisa interessante, outro tema interessante do Evangelho de Lucas é que ele dá uma ênfase, um foco na preocupação de Jesus com os marginalizados pela sociedade, tá? Então, os marginalizados que muita gente despreza, Lucas ele dá um foco para mostrar como Jesus se importava com os marginalizados. Em primeiro lugar, ele coloca aqui os pastores, tá? Porque a profissão de pastor não era uma profissão de luxo no mundo antigo, muito pelo contrário, né? A gente percebe lá, lendo o Êxodo, que os egípcios, para eles, os pastores eram a pior raça do mundo, né? Então, os pastores não eram bem vistos, eles não eram uma profissão de alto escalão, não. Eles eram pobres. A maioria dos pastores tinha uma vida pobre e difícil. Então, ele coloca os pastores no seu relato, né? Quando os pastores estão ali no campo e a estrela aparece, né? Os anjos cantando e tal, enfim. Outra questão são os samaritanos, que os judeus não gostam, mas Lucas dá uma ênfase para os samaritanos. Isso é muito interessante, né? Os samaritanos eram marginalizados pelos judeus, mas Lucas dá um ênfase. Outra coisa também que Lucas dá ênfase sobre os coletores de impostos, né? Que eram muito bem mal vistos, perdão, e odiados pelos, né? Então, ele dá uma ênfase nos coletores de impostos. Ele também dá uma ênfase nos pecadores comuns, né? Naqueles que a sociedade desprezava, principalmente a elite religiosa dos fariseus e saduceus, os escribas, os anciãos, né? Que odiavam e repugnavam os pecadores, né? Mas Jesus não, Jesus abraça os pecadores. Jesus vai lá na casa de Zaqueu, né? Olha só que beleza. Ele vai lá na casa de Mateus, né? Fazer uma festa lá. Então, Jesus está sempre comendo com os pecadores, com as prostitutas, com os ladrões, enfim, né? Enfim. Outra coisa que Lucas ele mostra bastante também é como Jesus lida com os gentios.
que os judeus também odiavam. Os judeus não queriam papo com os gentios, e para os judeus, os gentios, eles eram uma raça inferior a eles. Mas Lucas vai mostrar que perante Deus não é bem assim, tá? Então, outra coisa também aqui, né, é sobre a vida cristã. Então, Lucas, ele também tem como tema o viver cristão. Como é que Deus quer que a gente viva, né? Então, olha aqui, tem um monte de capítulo e versículo aqui sobre Jesus falando, né, sobre a vida cristã. Então, olha só, alguns temas aqui, ó. Gratidão, alegria, oração, uso correto dos bens materiais, a mudança social segundo os padrões de Deus, arrependimento, fé, né? Então, ele traz alguns temas teológicos que nós utilizamos e seguimos até hoje. Coisas que Jesus disse que servem para a nossa vida até hoje, nossa vida espiritual com Deus, tá? Então, vamos lá. Agora a gente já está quase no final e a gente precisa adentrar um pouquinho no conteúdo propriamente dito do Evangelho de Lucas. Veja bem, Lucas organiza seu relato de forma geográfica e teológica, movendo-se sistematicamente da periferia, ou seja, da Galileia, para o centro do judaísmo. Então, Jesus vai da periferia para o coração do judaísmo, que é Jerusalém. A sua narrativa é pautada por uma introdução formal, onde ele promete uma exposição em ordem ao seu destinatário Teófilo, né? Então, Lucas, ele tem um propósito que é o quê? Organizar o seu conteúdo, né, de forma progressiva. Então, veja que ele começa desde antes do nascimento de Jesus e finaliza depois da morte, depois da ascensão, né, de Jesus. E não somente isso, depois ele continua em Atos sobre os discípulos de Jesus, contando a história dos discípulos. Então, olha que beleza, né? Mas, em primeiro lugar, ele fala do nascimento e da preparação. Então, ele põe isso daqui desde o capítulo 1, versículo 1 até o 4:13. Então, veja bem, esta seção foca nos paralelos entre João Batista e Jesus. Lucas destaca a humanidade de Jesus através de uma genealogia que retrocede até Adão, indicando que Jesus pertence a toda a raça humana, não apenas aos filhos de Abraão, né? Então, nesse primeiro ponto, Lucas ele vai contar aquela história de Isabel e Maria, de João Batista e Jesus. Então, ele vai intercalando as histórias, né? Porque nesse primeiro início ele quer mostrar como se deu o desenrolar primário do nascimento, né? Antes de Jesus ser o grande mestre que apareceu na história, ele teve uma infância, ele teve uma origem, né? Ele nasceu de algum lugar. Então, Lucas se dedica para contar essa história. E existe um ponto de destaque nesse primeiro tópico, que é o quê? O Magnificat, né? Ou seja, o cântico de Maria, aquele louvor maravilhoso. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra no Salvador e tal, né? Mas não apenas o cântico de Maria, o cântico de Zacarias também. E esses dois cânticos estabelecem um tom de alegria, né? Alegria e inversão social do evangelho, né? Então existe ali também essa inversão social, né, trazida pelo evangelho, alegria, mas alegria mesmo em meio a dificuldades e pobrezas, enfim, né? Então é interessantíssimo. No ponto 2, ele começa a tratar, o ponto 2 vai até do 4, versículo 14, até o 9, versículo 50. E nesse período aqui, Jesus ele vai falar do ministério, Lucas vai falar do ministério de Jesus na Galileia, tal qual Marcos e tal qual Mateus, né? Então, aqui, né, Lucas fala que Jesus inicia sua missão declarando libertação dos cativos na sinagoga de Nazaré, né?
Lucas enfatiza o poder de Jesus sobre a doença, sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, né? Então, Jesus já chega ali com muito poder, né? Então, o destaque desse segundo tópico é o que? Jesus chamando os discípulos, né? Então, ele faz ali o chamamento dos 12 e depois também o sermão da planície, né? Onde Jesus apresenta a ética do reino de Deus. O sermão da planície é ali irmão, né? Do sermão do monte, né? Onde a gente encontra ali em Mateus, né, nos primeiros capítulos, a partir do 5, se eu não me engano. Então, veja bem, em terceiro lugar, ele muda do ministério de Jesus na Galileia para uma viagem que Jesus vai fazer para Jerusalém, né, já indo para o seu estágio final. Então, este é o coração do Evangelho de Lucas, conhecido como a sessão de viagem. Jesus toma a decisão firme de ir para a cruz. Grande parte do material exclusivo de Lucas encontra-se aqui, né? Então, nesse ponto aqui, do capítulo 9:51 até o 19:44, que a gente encontra materiais exclusivos das entrevistas de Lucas. Então, aqui você vai encontrar as parábolas da misericórdia, né? Que são a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, né? Mas também encontro um encontro que não aparece nos outros evangelhos, que é o encontro de Jesus com Zaqueu, que é um encontro tão icônico, né? Depois disso, do capítulo 19, versículo 45, até o capítulo 21, versículo 38, Lucas ele vai falar de Jesus já em Jerusalém. Então, nesse ponto aqui, o conflito com as autoridades religiosas atinge o ápice. Jesus purifica o templo, né, quando ele chega lá quebrando tudo, e ensina diariamente, confrontando a hipocrisia dos religiosos, né, dali de Jerusalém, e também prevendo a destruição de Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, como a gente vê lá em Mateus, né, e também agora aqui em Lucas, Jesus começa a fazer uma série de narrativas que demonstram que Jerusalém será punida por matá-lo e também será destruída pelos romanos, né? Ele fala que não ficará no templo pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então veja bem, o ponto de destaque aqui é a controvérsia sobre o tributo a César e as profecias escatológicas, né? Principalmente as profecias escatológicas, porque elas estão ali concomitantes com as profecias escatológicas de Mateus 24 e 25, né? Onde Mateus também faz o sermão escatológico de Jesus, né? Sobre o fim do mundo, a grande tribulação, a volta de Jesus em glória e assim sucessivamente. E depois ele finaliza seu texto, né, no ponto 5 aqui, com a paixão, ou seja, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso vai do capítulo 22 até o 24, versículo 53. Nesse ponto, Lucas retrata Jesus como o mártir inocente. Mesmo na cruz, ele demonstra compaixão, perdoando os carrascos e perdoando o ladrão. O evangelho termina com uma nota de triunfo e a promessa do Espírito Santo, né? Então, Jesus prometendo a descida do Espírito Santo, né? O ponto de destaque aqui é muito interessante porque ele coloca uma coisa que não tem nos outros evangelhos, que é o encontro que Jesus teve com os discípulos na estrada de Emaús, que mostra Jesus explicando as escrituras aos discípulos desolados, né? Então imagine aqui que Lucas ele foi fazer uma entrevista e acabou encontrando, né, um ou dois desses discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Então ele decide colocar isso no seu evangelho. Isso é muito interessante, né? E é maravilhoso também. Então, agora, para encerrar aqui a nossa aula, a gente vai para a teologia do Evangelho de Lucas. Olha que interessante. A teologia de Lucas é vibrante e profundamente humanitária. Como o único autor gentil do Novo Testamento, ele escreve com uma perspectiva inclusiva, focada na ideia de que a salvação não é um privilégio nacional, mas é um presente cósmico, né? Para Lucas, a vinda de Jesus é o centro do tempo.
dividindo a história entre a promessa e a missão, e dividindo a história entre o Antigo Testamento e a igreja, né? Então, Jesus ele é o ponto que fica no meio dos dois, o divisor de águas, né? Na teologia lucana, Jesus ele é o ponto que divide a história em duas partes, né? E realmente foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, a teologia de Lucas, ela vai abordar a universalidade da salvação. Então, diferente de Mateus, que foca no cumprimento das profecias para os judeus, Lucas apresenta Jesus como o Salvador do mundo inteiro, tá? O foco de Mateus é mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Mas o foco de Lucas é mostrar que Jesus não é apenas o rei dos judeus, é rei do mundo inteiro. Todos são súditos dele, né? Ele é rei dos judeus, mas ele também é rei dos gentios, né? Como a gente já falou 2 vezes na aula hoje, a genealogia que Lucas constrói vai até Adão, que é o pai de todos os homens, né? Mostrando que Jesus não está ligado a Abraão, mas está ligado a Adão, né? Porque se ele colocasse até Abraão, para o gentio não iria fazer sentido. Porque o gentio ia dizer, bem, então ele não tem nenhuma familiaridade comigo, porque eu não tenho familiaridade com Abraão, mas eu tenho familiaridade com Adão. Então, como ele vem da mesma descendência, ou seja, nós todos aqui, eu, Isaac, que estou falando com você, e você que está aí do outro lado, nós também somos parentes de Jesus. Porque o sangue que corre na minha veia é o sangue de Adão. E o sangue que correu na veia de Jesus era também o sangue de Adão. Então, de alguma maneira, nós somos primos distantes de Jesus aí, né? Porque a gente tem essa familiaridade e a gente consegue perceber isso através do Evangelho de Lucas. Porque na teologia lucana, Jesus não está ligado apenas a Abraão, mas ele está ligado àquele que veio antes de Abraão, que é o próprio Adão, o primeiro homem criado por Deus. Ele também destaca personagens que não são judeus. Olha só, para comprovar que Jesus não veio apenas para os judeus, ele coloca personagens como o bom samaritano, o centurião romano, né? Ele vai colocando pessoas ali que não são judaicas, né? Não são judias. Então ele vai colocando isso para que o gentio tenha familiaridade e entenda que ele também faz parte desse projeto de salvação. Ponto 2. A inversão social e o cuidado com os pobres. Isso também é teologia lucana. Olha só, a teologia de Lucas é frequentemente chamada de teologia da inversão. Ele enfatiza que o reino de Deus pertence àquelas pessoas que o mundo descarta. O reino de Deus pertence às mulheres, aos marginalizados, aos pobres, né? Então ele vai mostrar através da sua teologia da pobreza que o reino de Deus ele não é um reino elitizado. O reino de Deus não é para quem tem muito dinheiro, não é para quem tem o melhor carro, o carro do ano, não. Ele não é só para esses. O reino de Deus é para ricos e pobres. Então, os pobres eram desprezados na cultura antiga. Os pecadores, as prostitutas, os alcoólatras, né, os ladrões, eles eram os mendigos, né, eles eram descartados pela sociedade. Mas Lucas, através da sua teologia da pobreza, né, da teologia da inversão, ele mostra que Jesus também veio para esses marginalizados, né? Isso é maravilhoso de se pensar, porque o evangelho ele realmente ele abrange todas as áreas. Outro ponto, esse daqui é o ponto principal da teologia lucana, é a pneumatologia. Pneuma, né, vem do espírito. Então, o que é pneumatologia? É a matéria do Espírito Santo, né? Então, pneumatologia é a matéria que estuda o Espírito Santo. Então, veja bem, olha só o papel do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Para Lucas, o Espírito Santo ele é o maestro de todas as coisas.
nada acontece por acaso. Na verdade, tudo é movido pelo Espírito Santo. Olha só como ele relaciona Jesus com o Espírito Santo. Para ele, Jesus é concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é batizado pelo Espírito Santo ali nas águas, quando uma pomba desce sobre ele. Ele é enviado para o deserto pelo Espírito Santo, né? Então, ele profetiza antes de subir ao céu no Ato dos Apóstolos, né? No Atos dos Apóstolos, ele profetiza, Jesus profetiza a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce para capacitar a sua igreja, né? Então, olha só, esta ênfase prepara o leitor do Evangelho de Lucas, né, para o Evangelho de Atos, para o livro de Atos, né, onde esse mesmo Espírito Santo capacita a igreja. Então, o Espírito Santo, ele é muito enfático, né? Lucas, ele dá uma ênfase no Espírito Santo no seu evangelho e no seu relato dos Atos dos Apóstolos, né? Então, o Espírito Santo, ele é principal na teologia lucana. Outro ponto também é a teologia da oração e da alegria. Lucas, ele retrata um Jesus que vive em constante comunhão com o Pai. Ele registra Jesus orando em todos os momentos decisivos. Jesus orando no batismo, Jesus orando para escolher os 12, Jesus orando na transfiguração, lá no Monte Tabor. Ele põe Jesus orando no Getsemane, né? Então, Jesus, ou seja, na visão de Lucas, Jesus, ele sempre está orando. Nos momentos mais decisivos, Jesus está orando. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus, um exemplo de oração, tá? Outro ponto também é a teologia da alegria e do louvor, tá? O evangelho começa e termina no templo, com hinos de louvor. Há uma atmosfera de celebração constante pelas curas e pela revelação do reino, tá? E para completar, para dar a cereja do bolo, ele põe a salvação como hoje, como agora, tá? Para Lucas, a salvação não é apenas algo para o futuro após a morte. Ela é uma realidade presente que transformava a vida agora, né? Olha como Jesus fala para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Então, a salvação um dia será completa e definitiva na nossa vida. Mas Lucas, ele enfatiza que a salvação, ela é hoje. A salvação é agora, é para nós hoje. Você pode viver a salvação hoje. Você pode viver a salvação agora. Então, um dia, claro, provavelmente a gente vai encontrar Zaqueu no céu, mas Zaqueu, ele viveu uma vida de salvo antes mesmo de ir para o céu, né? Porque ele mudou ali, ele disse: eu vou restituir e tal, e não sei o que mais, e enfim, recebeu Jesus na sua casa. Então, o Evangelho de Lucas, ele demonstra também que a salvação, ela é uma via de mão dupla nesse sentido, né? Ela está ali como algo que está no futuro, claro, mas também está agora, né, em nosso meio. Então, isso daqui é muito interessante, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai concluir aqui a nossa aula, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Espero que você consiga, claro, você precisa, na verdade, estudar muito mais com o livro. Através do livro você vai ter muito mais informações. É claro que as nossas aulas, elas são apenas um resumo da lição, mas você não vai conseguir extrair tudo numa aula como esta. A sua obrigação é estudar o livro, é ler o que está escrito e colocar em prática, e pesquisando mais sozinho, e aí o Espírito Santo vai te ajudando. Então, vamos finalizar esta aula orando, e já já a gente encerra esta aula, tá bom?